Eu tô aqui dentro do Duque, neste momento, ó, já tá de noite aqui, no horário que eu tô fazendo essa gravação aqui, para poder mostrar para vocês um pacote de planilhas do passo a passo para você chegar no orçamento do seu motorhome, para você descobrir tudo que você precisa para poder controlar, para poder planejar essa etapa aí tão importante que é de construção do motorhome. Você com certeza está envolvido nesta etapa. Eu já passei já faz um bom tempo, tanto que já faz mais de um ano que eu estou morando aqui no motorhome. Mas eu entendo perfeitamente você. Eu sei o que é essa etapa de estar na fase da construção do motorhome, de estar na fase do planejamento, quanto que vai custar, quanto que tem de dinheiro. Normalmente não tem muito dinheiro, o dinheiro está contado, está regrado para poder fazer toda a construção do motorhome, pelo menos para a gente tava bem apertado assim as coisas para conseguir construir. Durante o ano da construção eu precisei fazer mais dinheiro para poder juntar mais dinheiro para conseguir ter o Duque desse jeito aqui, ó, do jeito que a gente sempre sonhou, e a gente conseguiu, justamente porque a gente tinha planejado bem essa construção. Ah, mas o que eu faço primeiro? Isso daí é muito comum, essa dúvida é muito comum. Ah, mas eu não sou bom de planilha. Como que eu vou fazer? Não tem problema, porque as planilhas já estão prontas. A gente vai mandar, eu, né, tô mandando para vocês a planilha em branco e um modelo de planilha preenchido. Vai junto com isso, vai um vídeo explicando como que preenche essa planilha para você ter uma noção de começar ela, porque ela é bem intuitiva, ela é bem fácil de preencher. Você vai você vai levantar com os seus fornecedores toda essa questão de elétrica, hidráulica, parte de assoalho, parte de janela, parte de acabamentos, acessórios. Então, assim, tem muita coisa, tem mais de 60 categorias para você analisar na construção do seu motorhome. Seja ele uma van, seja uma Kombi, uma Land Rover, um ônibus, um micro-ônibus, enfim, independente do que você for fazer, você precisa ter um planejamento. Você precisa ter o controle do que você está fazendo. Como que você vai construir esse carro? Como que você vai construir esse veículo? Quanto que vai custar tudo isso? Ah, vai custar tanto, tanto eu consigo construir. Então, mas na hora que você coloca na ponta do lápis, você vai descobrir realmente quanto que você precisa. Ah, mas eu não gosto muito desse negócio aí de ficar controlando, eu não sou muito bom nisso, eu acabo me perdendo. Então, isso é muito importante justamente para você não se perder. Essa planilha você consegue atualizar ela até se você ficar uma semana, 2 semanas sem atualizar ela. Se você tiver as coisas guardadas, as notinhas guardadas, depois você só chega e alimenta lá. Mas, de último caso, se você não gosta de computador de jeito nenhum, você pode imprimir também essas planilhas e controlar pela caneta. Aí você vai lá e escreve tudo. Bom, não é o jeito que eu gosto de trabalhar, mas eu entendo você. Se você for uma pessoa que tem aversão dessa parte de informática, dá também para poder fazer isso. Ah, então eu consigo controlar independente ah, mas eu consigo controlar independente do meu conhecimento de informática? Sim, você consegue. Independente se você tem 30, 35 anos e 50, 60 anos. Você vai conseguir utilizar todo o nosso pacote que estamos disponibilizando aqui para vocês. E mesmo se você for contratar empresas específicas para fazer a parte de marcenaria, para fazer a parte de hidráulica, para fazer a parte de elétrica, você vai usar muito esse material. Porque eu tenho amigos que eu mandei essa planilha e eles usaram. Eles precisaram terceirizar, por exemplo, a parte de instalação elétrica. E aí ele usou a planilha para poder controlar toda essa empresa aí. Na verdade não é uma empresa, né? É uma pessoa que é especialista em instalação elétrica. E aí ele foi lá e controlou na planilha tudo, enfim, e seguiu o restante dos itens. Desde acabamento pequenininho, controle de carregador de bateria, esses controlezinhos 12 volts de acendedor de cigarro, controlador do painel solar, os puxadorzinhos das gavetas, ar-condicionado se você tiver, o colchão, a capa do colchão, o acabamento dos móveis, como que vai ser essa madeira, vai ser com fórmica, vai ser com verniz, como que vai ser. Tudo isso você consegue controlar lá dentro todo esse pacote aqui, ó, que está aqui na minha frente que eu estou vendo. Parte de frigobar,
que você vai ter, vai trocar o motor ou não, vai comprar um frigobar já direto 12 volts. Tudo que você for fazer, você vai conseguir anotar lá. Esse pacote de planilhas, ele é para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Ele é para um grupo de pessoas. Então vamos lá. O primeiro grupo são para as pessoas que sonham em ter um motorhome, mas ainda nem compraram esse veículo. Então tem muita gente nessa parte, tem muita dúvida. Essa daí é uma situação ideal, porque a pessoa já começa o planejamento certinho desde o começo, não tem que fazer as adaptações no meio do caminho. O segundo grupo são das pessoas que já começaram a construção desse motorhome, mas ainda falta um monte de detalhe, um monte de pendência e ainda tem um monte de dúvida, um monte de coisa para poder pesquisar. Então esse grupo também serve. Este grupo também vai conseguir usufruir ao máximo esse pacote. O outro grupo, que tem muitas pessoas dentro desse perfil, são as pessoas que já estão com o motorhome na fase de construção, já está bem encaminhado, mas tem muita coisa para resolver. Cálculo da elétrica, cálculo da hidráulica, o cálculo das baterias, quantas baterias estacionárias você vai precisar, quantos painéis solares você vai precisar, quantos controladores, né, de carga solar você vai precisar, quais os tamanhos do reservatório, aonde vai comprar o reservatório, as janelas aí, se tiver um pouquinho mais cru, se você já está indo da metade para frente e não colocou a janela ainda, dá uma pensada, porque você já está chegando numa parte crítica, as janelas já tinham que estar decididas, você já tinha que estar com isso daí tudo resolvido. Se você tem dinheiro ou não, não é isso que vem ao caso. A questão é de você não engolir uma etapa e depois ter que fazer um retrabalho que vai te custar muito, muito, muito dinheiro. Para você ter uma noção, assim, ó, detalhezinho básico. As braçadeiras, tem vídeo lá no YouTube que eu mostro isso daí. As braçadeiras da parte hidráulica do nosso motorhome aqui do Duke, eu coloquei uma braçadeira, porque eu imaginei que não tivesse tanta importância assim. As braçadeiras eu coloquei de uma qualidade, sei lá, eu fui pelo preço, essa é a realidade. Eu fui pelas mais baratas que tinham de braçadeiras, que eu devo ter pago o equivalente a 1,50 mais ou menos em cada uma. Só para vocês terem uma noção, o retrabalho que eu tive me custou mais de R$300. R$300 de braçadeira, porque eu tive que comprar todas de novo. Desde as de meia polegada, das de 1 polegada, eu tive que comprar todas. Eu tive que comprar uma reforçada. Tinha uma lá da cabecinha verde, uma outra da cabecinha vermelha. Essas eu sei que eram as mais reforçadas que eu encontrei lá em Araçatuba, onde eu estava morando antes. Eu tive que comprar tudo de novo. Eu paguei R$2,50, R$3 em cada uma. Você fala assim, mas duvido que tinha R$300. Você sabe quantas braçadeiras você vai usar no seu projeto? Então, faz as contas pra você ver. Ou melhor, preenche lá nesse pacote de planilhas quantas braçadeiras você vai usar. Quantos conectorzinho, terminalzinho da parte elétrica você vai usar. Quantos metros de cabo você vai usar. Cabo de 50mm custa um absurdo. Será que você precisa do cabo de 50mm? Eu precisei colocar aqui. Cabo de 16mm. Você sabe quanto custa isso? Cabo PP. Será que é necessário cabo PP? Quanto que vai de cabo PP para você fazer um orçamento e comparar? Então, tudo isso daí é muito, muito, muito importante de você decidir antes de você terminar o seu motorhome. Porque depois que o seu motorhome já entrou na fase final, na fase de acabamento, o que você tiver que refazer, não interessa qual etapa que seja, se é da elétrica, hidráulica, painel solar, você vai perder literalmente muito dinheiro. Garanto para vocês, pelo menos para mim, R$300 de braçadeira já é um absurdo de eu ter perdido isso. Passou no nosso caso, mesmo com todo esse planejamento, com todo esse controle. Então imagina para quem não tem controle nenhum. Eu conheço pessoas que tiveram que refazer a parte de funilaria. A nossa funilaria custou R$6.000. Imagina uma pessoa que fez a funilaria e aí por ter executado errado, enfim, por ter construído errado, ter que refazer a funilaria. Quanto que custou isso? A nossa custou R$6.000. A dele, enfim, aí eu não vou ficar falando valores, ele que se vira. Na realidade ele não tem que prestar conta pra ninguém também, né? Mas a questão é você. Quanto que isso pode te custar de um retrabalho desse? Então planeja bem essa etapa da construção do motorhome. E como eu já sei que tem muitas dúvidas, muitos receios nessa parte, então o que eu estou fazendo? Nós estamos oferecendo todo esse pacote, eu e a Alessandra, minha esposa, estamos oferecendo esse pacote com essas planilhas e nós estamos colocando aqui 7 dias de garantia.
Então, assim, se você tiver qualquer tipo de arrependimento, ah não, eu não gostei, ah não, eu achei que fosse uma coisa e é outra, enfim, nós estamos dando 7 dias para você entrar em contato e a gente devolve 100% do valor investido. 100%, tá? Não é nem a questão do valor, e sim a questão da gente perceber que vocês foram impactados com isso. Que, puta, foi legal pra caramba, eu quero receber feedback. Vocês vão ver aqui na página, aqui mais pra baixo, aqui, um monte de comentário de feedback positivo que a gente recebe nos nossos vídeos, no nosso material, no nosso e-book, enfim, de todos os materiais que a gente disponibiliza para vocês. A gente quer que vocês sejam impactados positivamente, que vocês gostem de todo esse conteúdo. Não é questão do valor. Quanto tempo você acha que eu demorei para poder formatar toda essa planilha? Porque assim, eu fiz a planilha para mim e eu usei na minha construção do meu motorhome. Mas para eu estar aqui disponibilizando para vocês, eu tive que formatar ela de um jeito que vocês vão entender. Eu não tive que reconstruir a planilha, óbvio que não, eu não precisei reconstruir a planilha. Mas para eu formatar ela toda e deixar num layout que seja fácil de você entender, eu demorei bastante. Então vocês vão ver o valor desse pacote de planilhas e vai ver que isso é irrisório comparado ao tempo que a gente investiu para poder liberar isso para vocês. E o que você vai receber dentro desse pacote? Vamos lá. Tudo que tem dentro desse pacote. Você vai receber a nossa planilha do orçamento previsto. Então, tudo que você prevê que vai ser gasto durante a construção do seu motorhome. Você vai depois ter o gráfico de todo esse orçamento para você analisar. Ah, tá indo 20% para aquilo, 10% para aquilo. Ah, o que eu consigo rever? Tá ficando caro isso daqui, pelo que eu estou prevendo. Você vai ter a planilha do orçamento realizado, de tudo que você está construindo. Ah, então eu já estou fazendo a parte elétrica. Então você vai lá e coloca na planilha do orçamento realizado. E aí, paralelo a isso, você tem o gráfico desse orçamento. Você vai analisar para onde que está indo o seu dinheiro. Ah, tá vindo para cá, tá indo para lá. Eu tinha planejado isso daqui, mas está indo para cá. Você vai ter a planilha do cálculo de energia. O que você vai ter de consumo 12 volts? O que você vai ter de consumo 110, 220, enfim. Você vai ter lá o ensinamento de todo esse cálculo, vai estar lá com fórmulas e tudo mais, bem fácil de entender, tá? Você tem a planilha de cálculo do sistema solar, quantas baterias, quantos painéis... Você tem a planilha de cálculo do sistema solar, de quantos painéis solares você vai precisar, do controlador solar, como que funciona tudo isso daí. Tem lá a planilha, tá? De todo esse cálculo. Quantas baterias estacionárias eu preciso? Pois é, lá dentro tem também. Quantas baterias você precisa. A tabela de quantidades, de quantos metros você precisa de fio. Fio de 1 milímetro, de 2,5 milímetros, de 6 milímetros. Quantos metros você vai usar de cada um? Quantos conectores você vai usar em cada um? Ah, os terminalzinhos, tipo olhal, quantos são? Então lá tem a planilha que você vai conseguir preencher tudo isso daí, você vai enxergar, você vai ver, você vai ficar muito, muito, muito surpreso. Pelo menos quando eu fui numa elétrica, no material elétrico, para poder comprar toda a minha parte elétrica, a primeira compra que eu fiz já foi muito próximo do valor realizado, do valor executado, né? De quando eu fui lá e botei tudo em prática. Eu não precisei ficar indo 10 vezes numa loja de material elétrico comprar produto. Eu comprei uma vez, numa tacada só, e eu ainda previ, né? Ah, vai ser tantos reais que eu vou gastar. Eu ainda previ tudo isso daí. E depois, claro, ficou faltando alguma coisinha ou outra, algum material que eu perdi, que estragou e eu tive que refazer, eu fui lá e comprei de novo. Mas assim, ó, micharia. Conversa com quem já construiu um motorhome para você ver quantas vezes ele foi no material elétrico. Quantas vezes numa loja de material elétrico. Então isso daí vai ter também. Você vai conseguir fazer uma análise depois de tudo isso daí. Ah, vai 5 metros aqui, 2 metros aqui, 10 metros aqui. Depois vai somar tudo isso daí num resumo. Quantos metros que vai ter de cada tipo de fio. Vai ter lá também. Nesse pacote tem isso lá dentro. O cálculo do reservatório, da caixa d'água. Ah, pô, embaixo do Duque aqui, embaixo da minha Iveco, tem um buraco de tantos por tanto, tantos por tantos, tantos por tantos. Quantos litros que dá isso de caixa d'água? Enfim, tem lá a planilha. Tá mostrando. Você vai conseguir chegar nesses valores. As janelas. As minhas janelas, na hora que eu fui fazer, você pode procurar nos vídeos nossos, você vai encontrar. Eu evitei ao máximo cortar as colunas. Ó, por exemplo, ó, essa fileira aqui ó, de parafuso, ó, tem uma fileira passando aqui. Ó. É uma coluna.
é uma coluna. Então, ó, a janela está dessa coluna para baixo. Qual que é o tamanho dessa janela? Então eu medi lá, minha janela pode ser desse tamanho, ela também pode ser desse tamanho, ela também pode ser desse tamanho. Aqui não dá por causa que tem uma coluna, pegando uma coluna. Quanto custa essa janela? Então eu peguei lá 4, 5 medidas de janelas, daqui da sala, dali do quarto, aqui na frente da cozinha. Eu peguei todas essas medidas, cotei com os fornecedores e depois eu decidi, da janela vai ser desse tamanho, do quarto vai ser daquele tamanho, da janela vai ser daquele tamanho, vai me custar tudo isso daqui. Isso tudo você vai conseguir nesse pacote de planilhas. Então aproveita, lê com calma, lê com atenção todo esse material. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato. Mas, se você já está resolvido, é isso mesmo que você quer, é só clicar no botão e garantir aí, eu não sei como é que vai estar o botão, como que vai estar escrito. Enfim, na hora que eu estiver terminando aí de formatar isso tudo, aí vocês vão perceber. Então já tá, com certeza já está logo aqui embaixo aqui, vocês vão ver tudo isso daí. Valeu, um abraço e te espero na estrada, hein? Eu tô aqui, ó a música, ó. Será que saiu? Eu não sei se saiu não, mas tá uma música latina aqui. Justamente porque eu tô na América do Sul, eu já não tô mais no Brasil. Valeu!